O fórum de hoje trata sobre uma prática que passou a ser crime no ano de 2001 e ainda faz muitas vítimas pelo país: o assédio sexual. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, 52% das mulheres em todo o mundo já sofreram assédio sexual. Vamos entender um pouco mais como a lei trata o assunto na reportagem. Acompanhe. De acordo com a legislação, o assédio sexual é caracterizado quando alguém é constrangido com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Para ser caracterizado como assédio sexual, existe a necessidade do agente, a pessoa que pratica o crime, ser superior hierárquico ou ter ascendência, inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A proposta sexual não deve ser apenas um flerte, mas sim uma ação que constrange a liberdade sexual do assediado. Os Estados Unidos da América foram os primeiros a criminalizar o assédio sexual ainda na década de 70. De lá para cá tem aumentado consideravelmente o número de países que seguiram a mesma linha. No Brasil, a conduta passou a ser considerada crime no ano de 2001, por meio da Lei 10.224. Quem nos ajuda na conversa sobre esse assunto é Natália Valdo, integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB-DF, e Alexandre Lindoso, advogado trabalhista. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no fórum. Podemos começar com a doutora Natália? Claro. Na matéria fala-se que o assédio sexual não pode ser simplesmente um flerte. Como é que se chega à conclusão de que o ato foi realmente um assédio sexual? A vontade, né, daquela que foi flertada, né? Então, se a vítima ela não tem vontade, ela se sente constrangida com aquele ato, já é caracterizado o abuso, né? Não correspondência do ato. Entendi. 52% de mulheres em todo o mundo parece ser um número bastante alto, mas a gente pode pensar numa subnotificação, não é? Com certeza, William. Eu acho que há uma série de fatores que inibem a denúncia. Primeiro porque o assédio sexual ele pode ser presente não só no universo feminino, é expressiva maioria, obviamente, são as mulheres vítimas dessa prática, mas há a possibilidade de que o homem também seja sujeito de um assediador sexual e também pessoas do mesmo sexo também podem ser sujeitos de um assédio sexual. Mas a vítima preferencial, efetivamente, mais corriqueiro, que se ouve mais no dia a dia forense, realmente é a mulher sendo uma vítima. E o medo do conceito que a sociedade, que os colegas de trabalho terão a seu respeito, o medo de perder o emprego, o estigma de uma sociedade machista na qual vivemos, todos esses fatores realmente contribuem para essa subnotificação e que em muitos casos acabem ficando sem uma denúncia, sem um processo, sem algo que efetivamente contribua para uma redução dessa prática no cotidiano, principalmente trabalhista, né? Talvez até a falta de informação de que se trata de um crime, né? Exato. Muitas mulheres, assim, como o doutor colocou, né, é uma sociedade machista, então a mulher, ela desde cedo, ela acaba estando acostumada com o assédio, né? Então, no ambiente de trabalho, receber uma cantada do chefe, né, a cantada de um colega, um elogio, assim, ainda que não provocado e não dada essa liberdade, né, ela entende como uma coisa naturalizada. Ah, não, tudo bem, ele está simplesmente me elogiando. Ainda que se sinta constrangida, ainda que não goste, ainda que não aprove, a mulher acaba entendendo algo como normal, isso como normal. E não sabe da tipificação criminal, ela não sabe, né, da tipificação penal, ela não sabe até das implicações trabalhistas, enfim, ela leva numa boa. De um colega que não seja um superior hierárquico, não é um assédio sexual? Pois então, o tipo penal, ele é bem claro e específico ao falar dessa hierarquização, da necessidade de ser um superior hierárquico. Nós já tivemos e temos ainda uma jurisprudência que ora entende a necessidade dessa hierarquia, ora entende que não precisa. Então, no caso do assédio ser horizontal, ela já prevê o assédio, já reconhece o assédio sexual em relações horizontais, não precisa ser vertical. Então, ainda há uma celeuma, né, na nossa doutrina, na nossa jurisprudência quanto a isso. Mas eu acredito que pela evolução, né, a gente consiga já reconhecer
o assédio em relações horizontais também. Esse assunto é tratado na CLT? Não, não há um capítulo específico na consolidação das leis do trabalho que trate pormenorizadamente da questão do assédio sexual, e nem mesmo não há nenhum artigo que atribua a essa conduta explicitamente taxando-a de assédio sexual como um ilícito trabalhista. Tá? O que nós temos efetivamente em termos de legislação, como mencionado pela doutora Natália, é o Código Penal, que trata de uma espécie de assédio sexual, que é o assédio sexual por chantagem, aquele que se valendo de uma posição hierárquica ou de uma ascendência sobre sua vítima, sob a promessa de prejudicá-la, sob pena, se ela não atender às investidas sexuais, aos reclamos de um favorecimento sexual por parte desse assediador, né? Então, essa é a primeira modalidade de assédio que se tem, que é o criminalizado, o assédio sexual por chantagem. Mas, como bem mencionado pela doutora Natália, nós temos um segundo tipo de assédio sexual, que é o por intimidação. É aquele que não está vinculado à obtenção, à promessa de um mal, mas é aquele cidadão que chega, ou cidadã, enfim, que chega para a sua vítima, insistentemente naquele cortejo que começa que o simples galanteio, por si só, ele não configura o assédio, mas há um limite entre um galanteio e uma persistência no sentido daí a palavra assédio, né? Aquela conduta reiterada que se repete, se prolonga no tempo, dependendo da gravidade da conduta. Esse elemento de prolongação do tempo, ele é minimizado pela jurisprudência. Tá? Então, mas nesse assédio por intimidação, você tem esse reiterar da conduta para que ele seja caracterizado. E o que é importante é fazer a diferenciação desses dois tipos de assédio, porque na esfera criminal, pelo 216A do Código Penal, você tem como conduta criminalizável só o assédio por chantagem. A lei é explícita ao exigir a ascendência hierárquica, né, do assediador sobre o assediado. Já na esfera trabalhista, a doutrina se controverte nesse aspecto. Há juristas que entendem que ele é preciso, outros entendem que ele não precisa ter essa ascendência hierárquica. Mas acho que tudo caminha para que seja reconhecido também esse assédio horizontal. Não há necessidade apenas de o chefe ser o assediador do subordinado. Colegas no mesmo extrato, na mesma hierarquia, podem ser assediados, e há doutrinadores que reconhecem, inclusive, a possibilidade do subordinado assediar o seu subordinador, o seu chefe, o seu superior hierárquico. Né? Então, é uma hipótese extremamente difícil de configuração, mas que há possibilidade, em tese, de ocorrer. A empresa pode ser responsabilizada também? Sim. A empresa, né, a doutrina e a jurisprudência entendem que ela tem uma responsabilidade em ligando e em vigilando. Então, ela tem responsabilidade tanto na hora de contratar, né, ela tem responsabilidade da contratação dos seus funcionários que, enfim, não pratiquem o assédio, quando de vigiar também, para que essas situações não aconteçam. Então, a empresa ela pode ser responsabilizada pelo ato do seu preposto, do seu funcionário, quanto no exercício da atividade. Então, sim. E esse superior que praticou o assédio sexual, o que pode acontecer com ele em relação à empresa? Bom, em relação à empresa, a conduta desse superior hierárquico que pratica um ato de assédio sexual, ela configura motivo para rescisão do contrato por justa causa. Tá? Então, ela é uma falta grave trabalhista que, como se diz aí no popular, pode ensejar que o empregado seja despedido por justa causa, né? Motivadamente. Né? Entendo. Em relação ao empregado assediado, ele abre-se a possibilidade a ele de rescindir, fazer a rescisão indireta. Ele dá uma justa causa no seu empregador. Há uma quebra do contrato de trabalho, uma quebra das obrigações trabalhistas, porque o contrato de trabalho é bilateral. Né? O empregado tem seus deveres, mas também tem seus direitos. Né? E um dos direitos é que haja um ambiente de trabalho que seja
dotado de saudável, né, não permeado desse tipo de conduta nociva. E uma vez configurada a omissão do empregador na apuração dessas condutas, no dever de vigiar, como bem frisou a doutora Natália, e zelar por um bom ambiente de trabalho, abre-se ensejo a esse empregado de rescindir o seu contrato de trabalho indiretamente, que os efeitos dele no plano jurídico é como se ele tivesse sido despedido sem justa causa. Tá? Vai ter direito a todas as férias proporcionais, 13º, multa de 40% do fundo de garantia, direito de levantar o FGTS, enfim, todos esses direitos trabalhistas, como se ele tivesse sido mandado embora imotivadamente. Certo. E aí se passamos a falar em danos morais. Sim, passamos a falar em danos morais. O assediado tem direito à reparação a danos morais. E aí, tanto pode pedir a responsabilização da empresa quanto ao assediador também. A grande dificuldade seria comprovar que houve o assédio? Esse é o maior desafio hoje, né? Porque o assédio moral, ele costuma ser na frente de outras pessoas, né? Então, você consegue ter testemunhas oculares do que aconteceu. Já o assédio sexual, ele é muito complicado, né? Então, a vítima nem sempre está esperando, né? E quando se vê, ele aconteceu, não se gravou, não se tem prova, e aí a vítima fica totalmente desamparada. Então, realmente, hoje, o maior desafio é a prova. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum. O Fórum está de volta e conversa hoje sobre assédio sexual e legislação. Doutora Natália, a pessoa assediada deve recorrer a quem? Bom, primeiramente a pessoa que esteja acima do assediador, né? Procurar comunicar à empresa do que está acontecendo para ver se essa empresa ela toma alguma postura. Nos casos, ela também pode recorrer à delegacia, né? Pode dar queixa do crime ocorrido também, caso seja da sua vontade. Todavia a gente sabe que isso não acontece, né? A mulher, ela acaba, ou o homem, enfim, a vítima, acaba preferindo não comunicar à polícia, tenta resolver dentro da empresa mesmo, para até não perder emprego, enfim, evitar esse tipo de... até porque a vítima se sente muito constrangida. Uma postura errada, eu sei, é colocar a vítima como sendo a culpada. De qualquer forma, eu gostaria de perguntar como fazer para evitar. Eu acredito que, primeiro, que nós temos que mudar a postura, né, da nossa sociedade como enxerga a mulher, né? Então, parar de julgar a colega que usa uma saia um pouco mais curta, ou um brinco mais comprido, uma unha vermelha, né? Parar de achar que a mulher está sempre provocando o homem, né? Parar de presumir que a mulher ela quer ser elogiada, a mulher quer ser cortejada, né? Respeitar a mulher do mesmo jeito que os homens são vistos, né? Analisados pela sua competência, analisar as mulheres pela competência também, encorajando também as mulheres a denunciarem, né? As mulheres se protegerem, né? Então, sempre observar no ambiente de trabalho, uma colega sempre está de olho, né? Porque muitas vezes nós, mulheres, conseguimos ver o que está acontecendo e ficamos quietas, né? Então, mostrar solidariedade a colegas de trabalho para encorajá-la, né? Porque normalmente a vítima se sente muito só, se sente muito envergonhada, pensando se provocou, porque a nossa sociedade acaba invertendo muito as coisas, acaba a mulher, você foi assediada porque você provocou, e a mulher começa a pensar, eu provoquei, não, eu devo ter provocado, então eu vou ficar quieta, né? É encorajar, nós precisamos encorajar as mulheres e mostrar que não, você não deu espaço para isso e que você tem que denunciar, você precisa denunciar. O abuso sexual seria o passo seguinte ao assédio sexual? Exato, né? O abuso seria a concretização do assédio. Então, primeiro você tem um cortejo, você tem o cortejo e depois você tem a execução. Doutor Alexandre, e importunação ofensiva ao pudor? Há uma conduta prevista na legislação, na lei das contravenções penais, que é justamente tipificada como importunação ofensiva ao pudor. Eu me recordo, há certo tempo atrás, tinha uma grande polêmica envolvendo os vagões do metrô,
em que as usuárias se sentiam constantemente acossadas por cidadãos que efetivamente iam ali naqueles vagões lotados para justamente obter contato corporal e obter algum tipo de satisfação sexual em razão disso. Essa conduta, por exemplo, dentro do vagão do metrô é uma importunação ofensiva ao pudor. É um caso que seria clássico de enquadramento nessa conduta. Você vê que ele difere bastante do assédio sexual, né? É algo no local público em que há uma abordagem, uma conduta absolutamente incompatível com quem quer utilizar um meio de transporte coletivo ou quer habitar civilizadamente uma área pública, né? No primeiro bloco, eu havia perguntado ao doutor Alexandre se a CLT tratava do tema, né? A senhora acredita que seria importante ter? Eu acredito que sim, né? É preciso dar voz para o assédio sexual. Como nós dissemos, ele é subnotificado, né? Então, as vítimas, elas não notificam, não sabem, né, do que está acontecendo, não se sentem protegidas, né, pela legislação, até pela sociedade, não se sentem protegidas quando o assédio acontece. Então, acredito que sim, seria extremamente importante ter dentro da CLT a previsão do assédio sexual, né, até para mostrar para o trabalhador e para a trabalhadora dos seus direitos, porque muitas vezes, quando nós falamos da justa causa, né, na verdade da rescisão indireta, o trabalhador nem sabe que pode, né? Às vezes o trabalhador nem sabe, a trabalhadora não sabe que pode pedir, né, a sua rescisão, a rescisão do contrato, porque o empregador não protegeu ou expôs a uma situação que ofendeu a sua honra, que é o caso do assédio sexual. Então, uma vez que você tipifica, você mostra, coloca na legislação a questão do assédio moral, o assédio sexual, você dá nome a isso, eu acredito que traz um maior conhecimento, né, da vítima. Então, acredito que isso possa até proteger a vítima. Dentro do rol das justas causas, né, que são as faltas graves praticáveis pelo empregado, nós temos uma que se refere ao mau procedimento ou incontinência de conduta. Incontinência de conduta é toda conduta mais voltada para a área sexual, né? É o empregado que não se contém, efetivamente, né? Aí se enquadraria efetivamente o assédio sexual como justa causa, como incontinência de conduta. Mas, como bem frisado pela doutora Natália, se tivéssemos dentro do rol de justas causas uma linha da lei, do artigo 482, tipificando o assédio sexual como uma justa causa, eu acho que isso traz, embora você já tenha uma previsão legislativa que é passível de enquadramento daquela conduta, mas você tem uma conduta explícita, algo que já introjeta no espírito desse trabalhador, olha, isso aí é cuidado, isso é justa causa, já cria um ambiente, se fala mais sobre o assunto. Então, eu acho que é importante também como a gente falou, da intervenção estatal por meio da legislação, seria uma excelente sugestão essa pautada pela doutora Natália relativamente ao tema. Quando a cantada acontece de um subalterno para um superior, não é assédio sexual pela legislação, né? Seria o quê? Pela legislação penal, não, né? A trabalhista, como o doutor colocou, hoje há uma flexibilização, a doutrina, ela vem falando desse tipo de assédio, que pode acontecer, né? O assédio sexual do subalterno com o seu superior hierárquico. Muito embora, acredito que, como há sempre subnotificações, a gente não consiga pensar em muitos casos referentes a isso, mas ele não está no Código Penal, mas na esfera trabalhista você consegue imaginar isso como uma possível demissão por justa causa, né? Porque você tem, como o doutor colocou no rol das justas causas, você pode falar que o funcionário ele não está tendo uma conduta adequada. Entraríamos na incontinência de conduta. Sim. Agora, é preciso que se faça a devida distinção, tá? O galanteio, a cantada, embora não seja no ambiente de trabalho, não é boate, não é local para que você fique efetivamente tecendo elogios e enaltecendo a beleza de quem quer que seja e dizendo como aquela pessoa te produz encantamentos. Faça isso fora do trabalho, né? Agora,
há gradações, né? Nem todo galanteio, nem toda cantada caracteriza um assédio sexual. Assédio sexual é uma conduta ostensiva. Tá? Do ponto de vista criminal e trabalhista também, pressupõe a relação de hierarquia. Do ponto de vista apenas trabalhista, o assédio por intimidação, aquele que é insistentemente praticado, pressupõe algo mais que uma cantada, ou algo mais que um galanteio. Tá? Então é preciso que isso seja efetivamente apurado e seja feita essa gradação. Até porque a omissão do empregador em coibir essa conduta, em apurar essa conduta, ela gera a responsabilidade do empregador perante seu funcionário, que pode demandar não só a rescisão indireta do contrato de trabalho, mas também as reparações por dano material, dano moral, que porventura sejam daí decorrentes. Agora, o reverso da medalha também é importante que seja analisado, tá, William? Não é porque há uma denúncia de assédio sexual que esse assédio efetivamente ocorreu. Tá? Então, no ato de apuração, é preciso que se respeite também a intimidade daquele a quem é atribuída a conduta, porque se ela não ficar comprovada e esse trabalhador for exposto, tiver a sua intimidade exposta no ambiente de trabalho, isso também pode gerar uma responsabilização do empregador. Então, como se apura também é muito importante. Tá? Muito bem. Eu só acho interessante a gente colocar, porque quando a gente fala em recorrência, né, a pessoa fica pensando, mas eu sou assediada, eu tenho que ser assediada quantas vezes? Né? Quantas vezes eu tenho que ser assediada? Quantas vezes eu tenho que ser cantada? Né? E é extremamente desagradável para uma vítima ter que diariamente lidar com esse assédio. Né? A primeira coisa é a gravidade desse assédio, o quão intimidador ele é, né? Porque às vezes você colocar a pessoa numa situação, né, colocar um canto e ser mais agressivo, quantas vezes eu vou ter que passar por isso, né? Mas uma vez um elogio ali, um elogio aqui, acaba você tendo que ter algumas vezes, assim, tem que acontecer algumas vezes. Mas quando essa cantada, ela é bem ofensiva, né, como ela é forte, ela é bem intimidada, né? Então, aí, quando ela realmente intimida, então não precisa que aconteça várias vezes, né? Porque senão a vítima, coitada, vai ficar assim, ok, vou esperar a quarta e aí eu vou... Não dá, né? Não dá. Então, por isso que a gente fala da legislação, que precisa tratar sobre o tema, para regulamentar, porque fica todo mundo perdido. Às vezes, a vítima, ela acha que uma vez é suficiente para denunciar o chefe, né, que a cantou. E aí a empresa fala para ela, olha, mas não é assim. Não pode ser uma vez só, acontecer uma vez só, e aí ela vai continuar ligada àquela pessoa, àquele chefe, só que ela já reportou ao superior dele, se cria um clima muito ruim dentro da empresa. Então, por isso a importância de uma legislação sobre o assunto, sobre tratar mais sobre o assunto, né? Os tribunais firmarem alguns entendimentos claros sobre isso, para a vítima poder se orientar, né? O que é uma cantada leve? Né? Uma cantada leve, o que é uma cantada leve? E temos cada vez menos vítimas. Menos vítimas. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui no fórum hoje. Muito importante elucidar esse tema, para as pessoas de casa tirarem suas dúvidas. E o fórum, felizmente, está ficando por aqui. Nós conversamos sobre assédio sexual e legislação. Quem nos ajudou na discussão foi Natália Valdo, integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB-DF, e Alexandre Lindoso, advogado trabalhista. Você quer participar do nosso programa? Envie sua sugestão para o e-mail forum@stf.jus.br. E também você pode rever esta e outras entrevistas no nosso site. É só acessar tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.